quando revelado ao seu espírito, que ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de provocar sua raiva. Este não é um conhecimento superficial, mas uma revelação profunda que transforma a maneira como você responde às circunstâncias da vida. Em Provérbios 16:32, a palavra de Deus nos diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Observe o que o Espírito Santo está revelando aqui. Há maior valor em dominar seu próprio espírito do que conquistar uma cidade inteira. Por quê? Porque o homem ou a mulher que não consegue governar suas emoções está sempre à mercê de circunstâncias externas, à mercê de pessoas que podem manipular seus sentimentos a qualquer momento. Vejam o que aconteceu com Moisés, um homem escolhido por Deus, um homem que conversava face a face com o Senhor como quem fala com um amigo. No entanto, em Números 20, encontramos Moisés em um momento de fraqueza. O povo murmurava, reclamava, questionava sua liderança. A pressão era imensa e, em um momento de ira, Moisés feriu a rocha em vez de falar a ela como Deus havia ordenado. O resultado? Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Uma explosão de raiva custou a Moisés o privilégio de completar sua missão. A raiva, quando não compreendida e dominada, tem um poder destrutivo que vai muito além do momento presente. Ela compromete relacionamentos, destrói oportunidades e, mais importante, bloqueia a manifestação plena do Espírito Santo em sua vida. Porque o Espírito Santo não coabita com o espírito de ira. Você já parou para pensar por que Jesus, em Mateus 5:21-22, coloca a ira no mesmo patamar do homicídio? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. O Senhor está revelando uma verdade profunda. A raiva não controlada é a semente do homicídio. Antes que alguém tire uma vida, houve um processo de ira que foi alimentado, cultivado no coração. O entendimento que quero compartilhar com você hoje tem o poder de transformar completamente sua vida. E começa com esta revelação: sua raiva nunca é sobre o outro, mas sempre sobre você. Deixe-me repetir, sua raiva nunca é sobre aquela pessoa que te ofendeu, aquele chefe que te humilhou, aquele cônjuge que te magoou. Sua raiva é sempre sobre você, sobre sua interpretação dos eventos, sobre suas expectativas quebradas, sobre suas feridas não curadas. Tiago 1:19-20 nos diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Observe esta revelação. A ira do homem, sua ira, não opera, não produz, não manifesta a justiça de Deus. Quando você permite que a raiva te controle, você está bloqueando a manifestação da justiça divina em sua situação. Vamos olhar para o exemplo de Davi. Quando foi amaldiçoado e insultado por Simei em 2 Samuel 16, seu general Abisai queria imediatamente cortar a cabeça daquele homem. Era a resposta natural, a resposta da carne. Mas Davi, em sua sabedoria, respondeu: deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe disse. Davi entendeu algo profundo. Aquele homem era apenas um instrumento nas mãos de Deus para testar seu coração. Ele olhou além do mensageiro e viu a mensagem. Essa é a primeira chave para que ninguém seja capaz de provocar sua raiva. Compreender que por trás de cada ofensa, cada provocação, cada situação que desperta sua ira, há um teste divino. Deus está observando como você responde. Ele está interessado não no que fazem a você, mas no que você faz com o que fazem a você. Paulo entendeu isto quando escreveu em Efésios 4:26-27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Observe a profundidade deste texto. Paulo não diz que sentir raiva é pecado.
Ele diz: irai-vos e não pequeis. O sentimento pode surgir, somos humanos, mas o pecado está em permitir que esse sentimento controle nossas ações, em alimentá-lo, em deixar que o sol se ponha sobre ele. E note o aviso seguinte: não deis lugar ao diabo. Quando você permite que a raiva permaneça, você literalmente está abrindo um espaço em sua vida para a operação do inimigo. A raiva não resolvida se torna uma porta aberta para a influência demoníaca. José, filho de Jacó, compreendeu este princípio melhor que ninguém. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, injustamente preso, ele tinha todos os motivos humanos para se encher de amargura e raiva. No entanto, quando teve a oportunidade de se vingar, em Gênesis 50:20, ele declarou: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. José havia entendido que sua vida não era definida pelas ações dos outros, mas pelo propósito soberano de Deus. Você está percebendo a revelação? Quando você verdadeiramente entende que nenhuma ofensa, nenhuma injustiça, nenhuma traição acontece em sua vida sem que Deus permita, e que Ele permite apenas aquilo que pode ser convertido em bênção, em crescimento, em testemunho, a raiva perde seu poder sobre você. Jesus nos ensinou em Mateus 5:44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isto não é uma sugestão, é um mandamento. E parece impossível, não é mesmo? Como amar quem te fere? Como abençoar quem te amaldiçoa? A resposta está em compreender o princípio espiritual por trás da raiva. A raiva é sempre uma reação secundária. A emoção primária geralmente é dor, medo, insegurança, rejeição. Quando alguém te ofende e você sente raiva, na verdade, o que você está sentindo primeiro é dor pela ofensa, medo de ser rejeitado, insegurança sobre seu valor. A raiva é apenas o mecanismo de defesa que seu coração usa para proteger essas feridas mais profundas. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando a maior injustiça da história, ele não respondeu com raiva. Em vez disso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus entendeu que aqueles que o crucificavam estavam operando na ignorância espiritual. Eles não compreendiam quem ele era verdadeiramente. Não entendiam o plano divino sendo executado naquele momento. Da mesma forma, quando você é provocado, ofendido, magoado, aqueles que o fazem geralmente estão operando em um nível de consciência espiritual limitado. Eles não sabem quem você é em Cristo, não compreendem seu valor, sua unção, seu chamado. Estão reagindo a partir de suas próprias feridas, suas próprias limitações. Quando você entende isto, realmente entende, não apenas intelectualmente, mas no seu espírito, ninguém pode provocar sua raiva, porque você percebe que a ofensa nunca é realmente sobre você. É sobre o estado espiritual do ofensor. É sobre as feridas deles, as inseguranças deles, as batalhas internas que eles estão travando. O profeta Jeremias enfrentou rejeição constante. Em Jeremias 27:9, ele desabafa: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais em seu nome, então há no meu coração algo como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Jeremias poderia ter respondido com raiva às zombarias, ao desprezo, à rejeição. Em vez disso, ele levou seu lamento a Deus. Ele reconheceu que sua missão era maior que o conforto momentâneo de responder na mesma moeda. Quando você entende que sua identidade não é definida pelas opiniões alheias, mas pelo que Deus diz sobre você, a raiva perde seu poder.
Quando entende que seu valor não está nas mãos daqueles que te criticam, mas nas mãos daquele que morreu por você, a raiva perde sua força. Quando compreende que seu destino não pode ser alterado pelas palavras ou ações de quem te menospreza, mas está selado pelo sangue de Jesus Cristo, a raiva se torna irrelevante. Isaías 53:7 nos fala sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por que Jesus não respondeu com raiva? Porque ele conhecia sua identidade. Ele sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. A opinião dos homens não definia sua realidade. A segunda chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder do perdão. Em Mateus 18, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão. Até 7 vezes? A resposta de Jesus é extraordinária. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está revelando um princípio espiritual. O perdão não é um evento, mas um estilo de vida para o cristão. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro, está libertando a si mesmo. A falta de perdão é como beber veneno e esperar que o outro morra. A raiva sustentada, a amargura, o ressentimento, tudo isso são prisões que você mesmo constrói. E o único que sofre é você. Lembra-se da parábola do credor incompassivo? Um servo foi perdoado de uma dívida imensa pelo rei, mas não foi capaz de perdoar uma pequena dívida de seu conservo. O resultado foi entregue aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Jesus está nos ensinando que a falta de perdão nos entrega aos atormentadores espirituais. Ansiedade, amargura, ressentimento e, sim, raiva descontrolada. A mulher com fluxo de sangue, em Marcos 5, enfrentou 12 anos de rejeição, vergonha e isolamento. Ela poderia ter se enchido de raiva contra os médicos que gastaram todo o seu dinheiro sem curá-la, contra a sociedade que a marginalizava, contra o sistema religioso que a declarava impura. Em vez disso, ela focou toda a sua energia em alcançar Jesus. E quando tocou na orla de sua veste, foi curada instantaneamente. Há uma lição poderosa aqui. Quando você direciona sua energia para alcançar Cristo, em vez de reagir com raiva às circunstâncias, a cura acontece. Permita-me perguntar, quanto tempo e energia você tem desperdiçado nutrindo raiva, imaginando cenários de vingança, repassando mentalmente ofensas passadas? Esse tempo e energia poderiam ter sido investidos em sua cura, em seu crescimento, em seu propósito divino. O apóstolo Paulo enfrentou oposição constante em seu ministério. Ele foi apedrejado, açoitado, preso, difamado. Em 2 Coríntios 12:10, ele faz uma declaração extraordinária. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo havia entendido algo profundo. Cada oposição, cada insulto, cada perseguição era uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus em sua vida. Quando você entende que aqueles que te provocam estão, na verdade, preparando o palco para que o poder de Deus se manifeste em sua vida, a raiva se transforma em gratidão. Você começa a ver seus ofensores como instrumentos involuntários do seu crescimento espiritual. Em 1 Pedro 2:23, lemos sobre Jesus. Quando era injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui está a terceira chave para que ninguém provoque sua raiva: entregar o julgamento a Deus. Quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você está usurpando o papel de Deus. Quando entrega o julgamento a Ele, você se liberta do peso da vingança. Romanos 12:19 confirma:
Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Dar lugar à ira de Deus não significa pedir que Ele destrua seus inimigos. Significa confiar que Ele lidará com cada situação de forma justa, conforme sua sabedoria perfeita. Pense em José novamente. Durante anos, ele poderia ter alimentado raiva contra seus irmãos. Poderia ter fantasiado sobre o dia em que teria poder para se vingar. Em vez disso, ele permitiu que Deus trabalhasse em seu coração, transformando a mágoa em misericórdia, a raiva em amor. Quando finalmente teve seus irmãos à sua mercê, não houve explosão de raiva acumulada, mas transbordamento de graça. A história de Jó também nos ensina sobre a raiva. Após perder tudo, bens, filhos, saúde, sua própria esposa lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos, que vieram supostamente para consolá-lo, acabaram acusando-o de pecado oculto. Jó tinha todos os motivos para se encher de raiva contra Deus, contra sua esposa, contra seus amigos. No entanto, em Jó 42:10, lemos que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Foi quando Jó intercedeu por aqueles que o haviam magoado que sua restauração começou. Aqui está uma revelação poderosa. Sua cura começa quando você ora por aqueles que te feriram. Jesus ensinou isto no Sermão do Monte. Orai pelos que vos perseguem. Não é apenas para o bem deles, mas principalmente para o seu próprio bem. A oração transforma seu coração, dissolve a raiva, quebra as cadeias do ressentimento. A raiva é uma emoção que te conecta ao passado. Quando você permanece com raiva, está permitindo que eventos passados continuem controlando seu presente e comprometendo seu futuro. O entendimento que liberta é perceber que você tem o poder de escolher sua resposta emocional aos eventos. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas tem total controle sobre como responde. Paulo compreendeu isso quando escreveu em Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecer o que ficou para trás, incluindo as ofensas, as mágoas, os motivos de raiva, é essencial para avançar rumo ao propósito divino. Você já percebeu que sua raiva raramente muda a outra pessoa? Na verdade, quase sempre tem o efeito contrário, reforça o comportamento negativo, escalando o conflito. Provérbios 15:1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você responde à provocação com raiva, você está jogando combustível no fogo. Quando responde com brandura, você interrompe o ciclo. Pense no encontro de Davi com Nabal em 1 Samuel 25. Davi e seus homens haviam protegido os rebanhos e pastores de Nabal. E quando pediram ajuda em retorno, Nabal respondeu com insultos. Davi ficou furioso e partiu com seus homens para matar Nabal e toda a sua casa. Uma reação de raiva que poderia ter manchado seu futuro como rei. Mas Abigail, esposa de Nabal, interveio com sabedoria. Ela não confrontou a raiva de Davi com mais raiva. Em vez disso, aproximou-se com humildade, presentes e palavras sábias. E o que aconteceu? Davi declarou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue. Abigail entendeu o poder de interromper o ciclo da raiva. E Davi, apesar de sua ira inicial, teve a sabedoria de ouvir. Ele reconheceu que estava prestes a cometer um erro terrível movido pela raiva.
Quantas vezes você esteve à beira de decisões desastrosas simplesmente porque alguém provocou sua ira? A quarta chave para que ninguém provoque sua raiva é entender que a raiva é frequentemente um sinal de imaturidade espiritual. Em 1 Coríntios 3:1-3, Paulo escreve: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis ainda, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?" Paulo está estabelecendo uma conexão direta entre carnalidade, imaturidade espiritual e a tendência a conflitos, contendas, dissensões e raiva. A pessoa espiritualmente madura não é facilmente provocada porque sua identidade e segurança estão firmadas em Cristo, não nas opiniões ou ações alheias. Gálatas 5:22-23 nos mostra o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe que longanimidade, a capacidade de suportar provocações sem reagir com raiva, é parte do fruto do Espírito. E domínio próprio, a capacidade de controlar suas reações emocionais, também está na lista. Quando você permite que o Espírito Santo governe sua vida, a raiva perde seu controle sobre você. Jeremias lamentou em Lamentações 3:19-23. "Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma continuamente os recorda e se abate em mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não falham." Mesmo em meio à devastação, Jeremias encontrou esperança na fidelidade de Deus. Quando você entende que a misericórdia divina renova-se a cada manhã, a raiva por ofensas passadas perde seu poder. A história de Estevão, o primeiro mártir cristão, nos oferece um exemplo poderoso. Enquanto era apedrejado injustamente, em Atos 7:59-60, ele clamou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não lhes imputes este pecado." E tendo dito isto, adormeceu. Mesmo no momento de extrema injustiça e dor física, Estevão não respondeu com raiva, mas com perdão. Por quê? Porque ele tinha seus olhos fixos em Jesus. Antes de ser apedrejado, o texto diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Aqui está a quinta chave. Quando você mantém seus olhos fixos em Jesus, a raiva terrena perde seu poder sobre você. Quando sua perspectiva é celestial, as provocações terrenas se tornam insignificantes. Hebreus 12:2-3 nos exorta: "Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas." Quando você considera, medita, contempla o exemplo de Jesus enfrentando oposição sem reagir com raiva, sua própria capacidade de suportar provocações sem ira aumenta. Jesus tornou-se não apenas nosso Salvador, mas nosso modelo de como responder à injustiça, à traição, à humilhação. A mulher surpreendida em adultério, em João 8, estava prestes a ser apedrejada. Os acusadores estavam cheios de raiva justa, ou assim pensavam. Mas Jesus desarmou a raiva deles com uma simples declaração: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela."
E então, quando todos se retiraram condenados por suas próprias consciências, Jesus disse à mulher: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus não minimizou o pecado, mas separou o pecado do pecador. Ele condenou a ação sem condenar a pessoa. Esta é a sexta chave: aprender a separar as ações das pessoas. Quando alguém te ofende, a ofensa é real. O comportamento pode ser realmente errado, mas a pessoa por trás do comportamento é um ser humano complexo, frequentemente agindo a partir de suas próprias feridas, medos e limitações. Em Romanos 7,15, Paulo confessa: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo está reconhecendo a luta interior que todos enfrentamos, a desconexão entre nossas intenções e nossas ações. Quando você entende que as pessoas que te provocam frequentemente estão presas na mesma luta, a compaixão substitui a raiva. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele reconheceu que a ignorância espiritual estava por trás da crueldade humana. Da mesma forma, quando você entende que as provocações, as ofensas, as traições que sofre frequentemente vêm de pessoas espiritualmente cegas, a compaixão substitui a raiva. O profeta Elias enfrentou a ira da rainha Jezabel após a vitória no Monte Carmelo. Em 1 Reis 19, ele fugiu para o deserto, deprimido e com medo. Deus não o repreendeu por sua fraqueza momentânea. Em vez disso, ministrou a ele através do descanso, alimento e, finalmente, através de um silvo suave e delicado, um sussurro divino que restaurou sua coragem e propósito. Há momentos em que nós também fugimos para nossos desertos emocionais após enfrentarmos oposição e ira. Nesses momentos, Deus não nos condena. Ele ministra as nossas necessidades básicas, restaura nossa alma e então fala, não através de terremotos de raiva ou tempestades emocionais, mas através do silvo suave da sua presença. Provérbios 14:29 nos diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Observe a conexão que o Espírito Santo faz aqui. Longanimidade, a capacidade de não ser facilmente provocado à ira, está diretamente ligada ao entendimento. Quando você verdadeiramente entende as raízes da raiva, quando compreende as dinâmicas espirituais por trás das provocações, você se torna grande em entendimento e, consequentemente, menos suscetível a explosões de raiva. A sétima chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder da presença de Deus em sua vida. Em Salmos 16:11, Davi declara: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando você vive consciente da presença de Deus, as provocações terrenas perdem sua força. É impossível estar simultaneamente cheio da presença de Deus e dominado pela raiva. Pense em Pedro andando sobre as águas em Mateus 14. Enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus, ele realizou o impossível. Mas quando começou a olhar para as ondas, as circunstâncias ameaçadoras ao seu redor, começou a afundar. Da mesma forma, quando você mantém seu foco em Jesus, você pode caminhar por cima das águas da provocação sem afundar na raiva. Mas quando desvia o olhar para as circunstâncias, para as ofensas, para as palavras cruéis, você começa a submergir emocionalmente. O rei Davi entendeu o poder de buscar a presença de Deus em meio à adversidade. Em Salmos 27:4 ele declara: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Em meio a perseguições, traições e guerras, a prioridade de Davi não era vingança, não era alimentar raiva contra seus inimigos. Sua prioridade era a presença de Deus. Você já percebeu como a raiva frequentemente nos desconecta da presença de Deus? Como é difícil orar,
adorar, meditar na palavra quando estamos dominados pela ira. Há uma incompatibilidade fundamental entre a presença do Espírito Santo e o espírito de raiva. Em Efésios 4:30, Paulo adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." E logo em seguida, no versículo 31, ele lista o que entristece o Espírito: "Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós." A raiva não apenas prejudica seus relacionamentos humanos, ela interrompe sua comunhão com Deus. Considere o exemplo de Jonas. Ele ficou irado quando Deus poupou Nínive após o arrependimento da cidade. Em Jonas 4:1-4, lemos: "Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver." E disse o Senhor: "É razoável essa tua ira." Jonas estava com raiva, porque Deus não se conformou às suas expectativas, às suas noções de justiça. E Deus fez uma pergunta penetrante: "É razoável essa tua ira?" Frequentemente, nossa raiva não é razoável. Ela nasce de expectativas irrealistas, de noções distorcidas de justiça, de um desejo de controlar circunstâncias e pessoas. A oitava chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder das expectativas. Muitas vezes, ficamos com raiva porque as pessoas não atendem às nossas expectativas. Mas quem definiu essas expectativas? Quem disse que os outros deveriam se comportar exatamente como esperamos? Em Mateus 7:12, Jesus ensina: "Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas." Note que Jesus não diz: "Espere que os outros te tratem como você quer ser tratado, e fique com raiva quando não o fizerem." Ele coloca a responsabilidade em nós. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, independentemente de como eles nos tratam. O apóstolo Paulo entendeu o princípio das expectativas realistas. Em 2 Timóteo 4:14-15 ele escreve: "Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu, guarda-te dele também, porque resistiu fortemente às nossas palavras." Paulo não expressa surpresa pela oposição. Ele não diz: "Não posso acreditar que Alexandre fez isso comigo, estou tão furioso." Ele simplesmente constata o fato, entrega o julgamento a Deus e aconselha prudência. Quando você espera que em um mundo caído haverá oposição, traição, ingratidão, críticas injustas, a raiva não te domina quando essas coisas ocorrem. Não que você deva tornar-se cínico, esperando sempre o pior das pessoas. Trata-se de um realismo espiritual que reconhece a realidade do pecado e da natureza humana caída. Jesus nos alertou em João 16:33. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não prometeu ausência de problemas, de oposição, de circunstâncias que poderiam provocar raiva. Ele prometeu sua vitória sobre todas essas coisas. Neemias enfrentou oposição constante enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Em Neemias 4:1-3, lemos: "E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas?" E Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: "Ainda que edifiquem vindo uma raposa
derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias poderia ter respondido com raiva a estes insultos e ameaças. Em vez disso, em Neemias 4:4-5, ele orou: Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e faze cair o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se apague de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Neemias entregou a situação a Deus em oração, e então continuou trabalhando. Ele não permitiu que a raiva o distraísse de seu propósito divino. Esta é a nona chave. Entender que a raiva frequentemente é uma estratégia do inimigo para te desviar do seu propósito. Quando você está ocupado alimentando raiva, ruminando ofensas, planejando respostas, você não está avançando em sua missão. A raiva consome energia emocional e espiritual que poderia ser investida em seu chamado. Ela te mantém olhando para trás, para a ofensa, em vez de olhar para frente, para o propósito. O apóstolo Paulo foi um homem de propósito claro. Em Filipenses 3:14, ele declara: Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra grega para prossigo carrega a ideia de perseguir com intensidade, como um caçador persegue sua presa. Paulo estava tão focado em seu alvo que as provocações, perseguições e traições ao longo do caminho não conseguiam desviá-lo. Pense em Neemias novamente. Quando seus inimigos tentaram distraí-lo com um convite aparentemente amigável, ele respondeu em Neemias 6:3: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que resposta poderosa! Estou ocupado demais com o propósito divino para me distrair com suas provocações. Quando você entende que tem uma grande obra para realizar, um propósito divino para cumprir, um chamado para honrar, a raiva perde seu poder de distração. As provocações se tornam meros ruídos de fundo enquanto você avança em sua missão. O rei Ezequias enfrentou provocações terríveis do exército assírio em 2 Reis 19. O representante de Senaqueribe zombou de Deus, insultou Ezequias e ameaçou destruir Jerusalém. A resposta de Ezequias? Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor e orou. Ele não respondeu diretamente às provocações. Ele as levou a Deus. E a resposta divina foi poderosa. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Ezequias não precisou levantar um dedo, não precisou responder com raiva ou vingança. Ele entregou a situação a Deus, e Deus lutou por ele. Isaías 30:15 nos lembra: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. A palavra hebraica para sossegar aqui também pode ser traduzida como descansar, estar quieto. Há um poder espiritual em não reagir imediatamente com raiva às provocações, em permanecer tranquilo, confiando que Deus agirá. Provérbios 16:32 nos diz: Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A verdadeira força não está em explodir de raiva, em responder imediatamente à provocação. A verdadeira força está no autocontrole, na capacidade de governar seu próprio espírito. A 10ª chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder do Espírito Santo em sua vida. Em Gálatas 5:22-23, Paulo lista o fruto do Espírito, que inclui longanimidade, mansidão e domínio próprio, todas qualidades diretamente opostas à raiva descontrolada. Este não é um fruto que você produz por esforço próprio, mas o resultado natural de permitir que o Espírito Santo governe sua vida. Em 2 Coríntios 3:17 lemos: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Quando o Espírito Santo reina em sua vida, há liberdade, inclusive liberdade das cadeias da raiva, do ressentimento, da amargura que te mantinham prisioneiro. A história de Paulo e Silas, em Filipos, nos oferece uma ilustração poderosa. Em Atos 16, eles foram injustamente açoitados e lançados na prisão. Tinham todos os motivos humanos para estarem furiosos. Haviam sido tratados com extrema injustiça. Mas o que fizeram? À meia-noite, estavam orando e cantando hinos a Deus. Em vez de alimentar a raiva, eles escolheram a adoração. E o resultado? Um terremoto abriu as portas da prisão e o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Sua adoração em meio à injustiça não apenas trouxe liberdade para eles, mas também para aqueles ao seu redor. Da mesma forma, quando você escolhe não responder com raiva às provocações, mas com paz, perdão, amor, virtudes que só o Espírito Santo pode produzir autenticamente em você, você cria um terremoto espiritual que liberta não apenas você, mas influencia positivamente aqueles ao seu redor. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos exorta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso inclui pensamentos de raiva, ressentimento, vingança. Quando um pensamento irado surge, como ele ousou me tratar assim, você tem o poder, através do Espírito Santo, de capturá-lo e submetê-lo à verdade de Cristo. O Salmo 4:4 nos aconselha: irai-vos e não pequeis, consultai no vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Há uma ira justa, um sentimento inicial de indignação diante da injustiça que não é pecaminoso em si. O pecado está em permitir que esse sentimento inicial domine suas ações, suas palavras, seu coração. Daí o conselho: consultai no vosso coração e calai-vos. Reflita antes de reagir. Permita que o Espírito Santo filtre suas emoções antes que elas se transformem em palavras ou ações destrutivas. Tiago 1:19-20 nos orienta: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Observe a sequência. Primeiro, estar pronto para ouvir, não apenas as palavras ditas, mas o coração por trás delas. Depois, ser tardio para falar, não responder impulsivamente. E, finalmente, ser tardio para se irar. Permitir que o Espírito Santo governe suas emoções. Jesus, no Getsêmani, enfrentou o momento mais tenso de sua vida terrena. Em Mateus 26:53, ele disse que poderia pedir ao Pai, e ele imediatamente enviaria mais de 12 legiões de anjos. Jesus tinha acesso a poder ilimitado, poderia ter destruído seus inimigos em um instante, mas escolheu o caminho da submissão à vontade do Pai, o caminho da cruz, o caminho do amor sacrificial em vez da raiva vingativa. Quando você realmente entende quem é em Cristo, o poder que habita em você, as promessas que são suas, ninguém pode provocar sua raiva, porque você sabe que tem acesso a recursos espirituais infinitamente superiores a qualquer provocação terrena. A mulher samaritana no poço, em João 4, teve um encontro transformador com Jesus. Ele conhecia todo o seu passado, seus 5 maridos e o homem com quem vivia sem ser casada. Ele poderia tê-la condenado, poderia tê-la envergonhado. Em vez disso, ofereceu-lhe água viva. A resposta dela foi tão impactante que ela deixou seu cântaro, seu passado, seus fardos, e correu para a cidade para testemunhar. Quando você tem um encontro genuíno com Jesus, quando experimenta seu amor incondicional, sua graça imerecida, sua aceitação completa, as provocações e ofensas perdem seu poder sobre você. Você se torna tão preenchido pelo amor divino que não há espaço para a raiva dominar seu coração. O apóstolo João, conhecido como o discípulo do amor, escreveu em 1 João 4,18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor.
Embora este versículo fale especificamente sobre o temor, o princípio se aplica igualmente à raiva. Quando você está cheio do amor de Deus, a raiva, que frequentemente nasce do medo da rejeição, da humilhação, do desprezo, é expulsa. Em Coríntios 13:5, lemos que o amor não se irrita, não suspeita mal. Quando o amor de Deus governa seu coração, a irritabilidade, a tendência a ver más intenções nas ações dos outros, diminui drasticamente. Você desenvolve a capacidade de dar o benefício da dúvida, de enxergar para além do comportamento imediato até o coração ferido por trás dele. Você já notou como é difícil ficar com raiva de alguém por quem você está orando sinceramente? Esta é a 11ª chave, o poder da oração intercessora por aqueles que te provocam. Jesus ordenou: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando você ora por alguém, algo sobrenatural acontece. Seu coração se abre para a perspectiva de Deus sobre aquela pessoa. Você começa a vê-la como Deus a vê, não apenas como alguém que te ofendeu, mas como alguém por quem Cristo morreu, alguém que Ele ama profundamente, alguém que provavelmente está lutando com suas próprias feridas e dores. O caso de Estevão, já mencionado anteriormente, ilustra isso perfeitamente. Enquanto era apedrejado, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. É impossível manter raiva enquanto se ora sinceramente pelo bem espiritual do ofensor. Pense no exemplo de Jesus na cruz, orando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesse momento de extrema injustiça, ele não estava consumido pela raiva, mas pela compaixão. Ele via além da crueldade imediata até a ignorância espiritual por trás dela. Quando você ora por aqueles que te provocam, você está seguindo os passos de Jesus. Você está participando do ministério de reconciliação, descrito em 2 Coríntios 5, 18, 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O profeta Daniel mostrou uma atitude extraordinária quando foi lançado na cova dos leões devido à inveja e conspiração de seus colegas. Ele não demonstrou raiva contra o rei que assinou o decreto, nem contra aqueles que tramaram contra ele. Em vez disso, permaneceu fiel em sua devoção a Deus, e Deus fechou a boca dos leões. A ausência de raiva em Daniel permitiu que Deus agisse poderosamente em seu favor. Em Daniel 6, 21, 22, quando o rei veio à cova na manhã seguinte, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Observe que Daniel não aproveitou a oportunidade para acusar seus inimigos ou expressar raiva pelo tratamento injusto. Ele simplesmente declarou sua inocência e deu glória a Deus pela libertação. E o resultado? O rei puniu os conspiradores e fez um decreto reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel. A 12ª chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder de sua língua. Em Provérbios 18, 21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo. Elas criam realidades, tanto no mundo exterior quanto em seu próprio coração. Quando você responde a uma provocação com palavras de raiva, você está plantando sementes de amargura que eventualmente produzirão um fruto tóxico em sua vida. Quando responde com palavras de bênção, mesmo que inicialmente não sinta isso em seu coração, você está plantando sementes que eventualmente produzirão o fruto do Espírito em sua vida. Em Provérbios 15, 1,
Lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Suas palavras têm o poder de escalar ou desescalar o conflito. Quando você responde a uma provocação com brandura, você frequentemente desarma a raiva do outro. Tiago 3,2 nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Controlar a língua, especialmente em momentos de provocação, é um sinal de maturidade espiritual. É a evidência de que o Espírito Santo está governando sua vida. O caso de Moisés, mencionado no início, ilustra o perigo de permitir que a raiva controle suas palavras e ações. Ele foi impedido de entrar na terra prometida porque, em um momento de frustração, feriu a rocha em vez de falar a ela, como Deus havia ordenado. A raiva momentânea teve consequências duradouras. A 13ª chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o princípio espiritual da semeadura e colheita. Em Gálatas 6, 7 e 8, Paulo ensina: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando você responde à provocação com raiva, você está semeando na carne e inevitavelmente colherá corrupção, relacionamentos danificados, oportunidades perdidas, bloqueios espirituais. Quando responde com amor, perdão, mansidão, frutos do Espírito, você semeia no Espírito e colherá vida, paz, relacionamentos restaurados. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus cumpriu perfeitamente esta profecia. Diante de falsas acusações, insultos, tortura física, ele permaneceu em silêncio, não por fraqueza, mas por força interior, por clareza de propósito. Há um poder espiritual em saber quando calar-se. Eclesiastes 3, 7 nos lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar. O silêncio diante da provocação não é covardia, frequentemente é sabedoria. É a capacidade de escolher suas batalhas, de não deixar que outros ditem suas reações emocionais. Quando Jesus foi levado perante Pilatos em João 19, 9, lemos: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não sentiu necessidade de se defender, de explicar-se, de convencer Pilatos de sua inocência. Ele estava seguro em sua identidade e em seu propósito. A 14ª chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o poder do louvor e da adoração. Em 2 Crônicas 20, quando 3 exércitos marchavam contra Josafá, em vez de responder com medo ou raiva, ele organizou um coro para louvar a Deus na frente do exército. O resultado? Deus colocou emboscadas contra os exércitos inimigos e eles se destruíram mutuamente. Quando você responde à provocação com louvor, não de forma superficial ou manipulativa, mas como uma expressão genuína de confiança em Deus, algo sobrenatural acontece. A atmosfera espiritual muda, seu coração se enche da presença de Deus e a raiva perde seu poder sobre você. Paulo e Silas, na prisão, escolheram louvar em vez de reclamar ou ficar com raiva de seus perseguidores. E o resultado? Um terremoto que não apenas libertou-os, mas abriu caminho para a salvação do carcereiro e sua família. O louvor não apenas mudou sua situação, transformou as vidas daqueles ao seu redor. Em Isaías 61:3, lemos que Deus dá veste de louvor por espírito angustiado. Quando você está vestido com louvor, a angústia, incluindo a angústia da raiva, não encontra lugar para se fixar.
O louvor genuíno cria uma barreira espiritual que impede que a raiva domine seu coração. O rei Davi foi um homem que entendeu o poder do louvor em meio à adversidade. Em Salmos 34:1, ele declara: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Note que ele não diz: bendirei ao Senhor quando tudo estiver bem, quando ninguém me provocar, quando as circunstâncias forem favoráveis. Ele diz: em todo o tempo. Inclusive nos momentos de provocação, de injustiça, de traição. A 15ª chave para que ninguém provoque sua raiva é entender o princípio espiritual do contentamento. Em Filipenses 4:11-13, Paulo testemunha: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A raiva frequentemente nasce da insatisfação, com circunstâncias, com tratamento recebido, com resultados abaixo do esperado. Quando você aprende o contentamento que Paulo descreve, baseado não nas circunstâncias externas, mas na suficiência de Cristo, a raiva perde seu poder sobre você. Hebreus 13:5 nos exorta: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. O verdadeiro contentamento vem da confiança na presença e provisão constantes de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei, não da ausência de provocações ou circunstâncias desafiadoras. Quando Deus ordenou a Noé construir a arca, ele enfrentou, sem dúvida, zombaria e ridicularização constantes. Afinal, estava construindo um imenso barco em terra seca, preparando-se para um dilúvio quando nunca havia chovido na terra. Mas em Gênesis 6:22, lemos simplesmente: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé não permitiu que a zombaria, o ceticismo, a provocação o desviassem de sua missão divina. Ele manteve seu foco na obediência a Deus, não na opinião ou reação dos outros. Esta é a 16ª chave: manter o foco em sua missão, não nas provocações ao longo do caminho. O apóstolo Paulo declarou em Atos 20:24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava tão comprometido com sua missão que as provocações, perseguições, traições ao longo do caminho não conseguiam desviá-lo de seu propósito. Quando você está focado em cumprir o chamado de Deus em sua vida, com alegria, como Paulo enfatiza, você não tem tempo ou energia para alimentar raiva. Sua paixão pelo propósito divino supera qualquer tendência à raiva por provocações humanas. Em Filipenses 1:12-14, Paulo escreve da prisão: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Observe a perspectiva extraordinária de Paulo. Ele não estava com raiva por sua prisão injusta. Ele via como Deus estava usando aquela circunstância para avançar o Evangelho. Quando você desenvolve esta visão espiritual, a capacidade de enxergar como Deus pode usar até mesmo as provocações e injustiças para um propósito maior, a raiva perde seu poder sobre você. Romanos 8:28 nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você realmente acredita nesta promessa, não apenas intelectualmente, mas no âmago do seu ser,
Ninguém pode provocar sua raiva, porque você vê cada provocação como parte de todas as coisas que Deus faz contribuir juntamente para o bem. A 17ª e última chave para que ninguém provoque sua raiva é entender a brevidade da vida e a eternidade que nos espera. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando você mantém uma perspectiva eterna, as provocações temporais perdem sua importância. Você percebe que a raiva, por mais justificada que possa parecer no momento, é um investimento pobre de sua energia emocional e espiritual quando comparada com o peso eterno de glória que nos aguarda. Tiago 4,14 nos lembra: não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quando você compreende a brevidade da vida, você se torna mais seletivo sobre onde investe suas emoções. Vale a pena gastar seu precioso vapor alimentando raiva, ressentimento, amargura? Ou há um investimento melhor para sua breve passagem por esta terra? Mateus 6, 14 e 15 nos adverte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há uma conexão direta entre sua disposição em perdoar aqueles que te provocam e sua própria experiência do perdão divino. Hoje, neste momento, Deus está te oferecendo liberdade. Liberdade das cadeias da raiva que tem te mantido prisioneiro. Liberdade do ciclo de provocação-reação que tem controlado sua vida emocional e espiritual. Liberdade para responder com amor, paz, mansidão, mesmo diante das maiores provocações. Hoje se quebra o poder da raiva sobre a sua vida. Hoje você recebe entendimento espiritual que transforma sua maneira de responder às provocações. Hoje você é libertado para viver na plenitude do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você é mais do que vencedor por aquele que o amou. Você é templo do Espírito Santo. Você foi criado para manifestar o caráter de Cristo, não para ser controlado pela raiva humana. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Liberdade da tirania da raiva. Capacidade de responder com amor às provocações. Maturidade espiritual que reflete o caráter de Cristo em todas as circunstâncias.